Fala pessoal, hoje vamos comentar aqui sobre a CEMIG, uma ação que está chamando muita atenção por conta dos seus números, né? Número de PVP, número de PL, por conta do dividend yield elevado que ela pagou nos últimos meses. O pessoal me pergunta muito com relação a ela, falando que a ação tá barata, tá pagando até 18% de dividend yield, mas hoje a gente vai destrinchar aqui esse case, como eu fiz em Itaúsa, como eu fiz também no caso da Teams. A gente vai ver se é isso mesmo, a gente vai entender o que é recorrente, o que não é. Então já peço aqui o seu like, peço para que você se inscreva no canal e vamos entender sobre a realidade da CEMIG. Bom, então o que eu sempre faço para vocês é passar uma estimativa sobre qual que é a base acionista da ação, né? Então a gente consegue ver aqui que 62% está em outros, eles têm 3,73% aqui do BNDES participações, 16,57% é desse fundo aqui, Dinâmica Energia SA, é um fundo de investimentos, e também 17,04% está no estado de Minas Gerais. Então, ela tem uma base de investimentos bem diversificada, assim, tudo bem que você tem aqui o estado, você tem aqui esse fundo que tem uma participação grande, porém a maioria das ações está ali para os outros acionistas. Para nós, ela tem também investidores de vários outros países, então a gente consegue ficar tranquilo com relação a isso. Tem só ali a questão do risco estatal mesmo, que eu vejo que é um risco que todo mundo fica de olho, mas a gente vai ver aqui que a gente não tem que ter tanto medo assim disso. Bom, com relação ao mapa de atuação, eu sempre gosto de ver porque quando a gente vai analisar uma empresa, a gente tem que ver qual que é o core business dela, o que ela gosta de fazer, o que ela se propõe a fazer, o que ela faz bem. A gente consegue ver aqui que ela tem presença em 26 estados e no Distrito Federal. Ela é uma empresa integrada em energia no Brasil, tem negócios regulados, atua na distribuição, geração, comercialização e transmissão de energia elétrica e gás, então ela tem uma diversificação aqui até que bacana, em que pese o core business dela tá de fato ali na questão da energia elétrica. Ela faz sempre investimentos estratégicos na infraestrutura de energia para impulsionar o crescimento. Nós vamos ver isso daí no decorrer do vídeo. Eles colocam também foco em disciplina financeira e sempre operando com baixa alavancagem, o que é bom quando a gente está tratando de uma Selic que nós temos hoje, está beirando aí quase os 15%. Então eles têm aqui destaque no estado de Minas Gerais, né? Por óbvio, é uma empresa de Minas Gerais, o core business deles está lá. É uma empresa também que sempre tem bons fundamentos, então a gente consegue ver aqui que eles têm uma geração significativa de fluxo de caixa, EBITDA e lucro líquido, um perfil de crescimento forte devido aos investimentos dos negócios regulados, a gente vai ver isso daqui também posteriormente. Eles têm uma baixa alavancagem e baixo risco com relação a isso. Então, a CEMIG é uma empresa que investe muito bem, capta juros muito baixos e consegue rentabilizar muito bem isso nas suas frentes de negócio. Então, é algo muito positivo para acionista, muito positivo para quem coloca o seu dinheiro nela. Com relação aos números da CEMIG, a gente consegue ver aqui que teve uma alta substancial nos lucros, né? Porém, a gente tem que entender esse último trimestre de 2024 teve um não recorrente, que é uma venda de uma empresa por 2,7 bi e que também créditos tributários aqui a título de PIS e COFINS, o que acabou inflando o resultado. Porém, é uma empresa que segue um reloginho até que considerável, né? Se nós traçarmos aqui uma linha, a gente consegue ver um crescimento exponencial dela aqui, sempre com muita consistência. É uma empresa de energia elétrica, não é uma empresa que vai dar uma paulada ali como commodity, ou uma empresa que está em pleno crescimento, é uma empresa que está no setor best, então ela não vai conseguir ter aquela explosão de crescimento, porém ela tem aqui uma rentabilidade muito boa, uma receita líquida crescente, um lucro líquido também crescente, o que é muito interessante para quem investe. Aqui a gente consegue ver novamente a questão do não recorrente. Por quê? Porque se nós formos ver aqui o lucro líquido do primeiro trimestre de 2025 foi 1,4 bilhão, no quarto trimestre de 24, 997 milhões, no segundo trimestre de 24, 1,69 bilhão, 1,15, 1,89 e 1,24, e destonando do resto, nós tivemos aqui um não recorrente de 3,28 bilhões, o que acarretou a empresa a lucrar bastante, mas porém com relação àqueles efeitos não recorrentes, o que pode justificar os números, que é o que nós veremos lá na frente. Com relação ao EBITDA e ao lucro líquido da CEMIG, a gente consegue ver que são números ok. Teve uma queda aqui no EBITDA de 9,1% e uma queda também no lucro líquido, porém
é uma queda saudável aqui, faz parte disso. Então eles têm aqui, justificam aqui como uma reversão de provisão no valor de 28 milhões, o que ocasionou essa queda, mas nada a se desesperar. Uma empresa que tem bons fundamentos, isso daqui faz parte do jogo. Ela pode lucrar menos, no próximo trimestre ela pode lucrar mais e ela vai equilibrando. Já com relação à questão da regionalização da distribuição de energia elétrica, é um ponto que eu sempre gosto de focar por conta do critério qualitativo que eu sempre falo aqui, que é muito mais importante do que ver se a empresa está barata. Ela tem que focar o negócio dela onde ela sabe fazer dinheiro. Então aqui eles até colocam uma hashtag que foca em Minas Gerais, acho que casa bastante com isso. E eles colocam que sempre querem estar próximo aos clientes, compartilhando o mesmo ambiente, marcando presença no dia a dia, garantindo atendimento de excelência. Isso daqui eu acho que eles têm que primar mesmo, têm que zelar por isso, porque não adianta nada diversificar muito o portfólio e perder o core business dela, que de fato está nessa região aqui. Então a gente tem aqui 6 superintendências regionais, 6 regionais de alta tensão, 17 gerências regionais de alta e de baixa e média tensão, e distribuído por essas regiões aqui, né, centro, norte, leste, Mantiqueira, sul, o Triângulo Mineiro, que é onde eles conseguem fazer. Nisso, eles acabam obtendo relacionamento com clientes, manutenção preventiva, automação das redes, resiliência das redes e inovação em energia elétrica. Nesse ponto aqui eu gosto sempre de analisar se a empresa está focada no core business para não perder o fundamento qualitativo e quantitativo dela. Porque se ela perde o critério qualitativo, ou seja, é uma empresa de distribuição de energia elétrica que sabe operar muito bem o estado de Minas Gerais, se ela sai do estado de Minas Gerais ou se ela tenta fazer negócios em outras regiões, isso pode acabar prejudicando o meu fundamento em investir, porque eu vou perder o fundamento com relação a isso. Vamos agora à questão da dívida consolidada. A gente sabe que dívida hoje é um assunto que bate muito, então a gente tem aqui um cronograma de vencimento de prazo médio de 5,5 anos. Hoje a dívida está bem controlada no quesito alavancagem, então a gente não vê aqui como outras elétricas que têm uma dívida de 4, de 3, até 7, né, no caso da Auren Energia ali. É uma dívida hoje que está com 1,41, uma dívida extremamente controlada. Eles destacam aqui o sucesso na emissão de debêntures, né, com 5 bi em debêntures, e também colocam um custo da dívida muito bom, né, com um real de 7,5. O que é algo que a gente tem que tirar o chapéu para a empresa. Ela sabe fazer essa gestão de dívida muito bem. Para uma empresa de energia elétrica que sempre precisa fazer investimento, sempre precisa estar buscando ali crescer nessa margem e trabalhar com capital não próprio, mas o alheio, é sempre interessante a gente ter esse ponto, né? O alongamento da dívida com taxas de financiamento muito baratas, que é o que ela consegue aqui. Isso daí que muda muito os resultados, porque uma dívida com boas margens, com crédito bom, acaba aumentando ou deteriorando o resultado da empresa. E como toda elétrica, ela tem que ter um programa de investimento bem pesado. Então, desde 2018 elas já investiram 6 vezes aqui, saíram de um investimento de 954 milhões para 5,7 bi, então você consegue ver que ela tem um crescimento muito bom com relação. Isso me agrada bastante, porque eu sempre falo que o dividendo de hoje é ruim perto do dividendo do futuro, porque se você tem uma empresa que só paga o dividendo hoje, não cresce, não investe, ela vai muito provavelmente estagnar no dividendo dela, que a gente consegue ver em várias empresas, que não é o caso aqui da CEMIG, como eu vou mostrar para vocês. Então, planejamento para 25 é investimento na casa dos 6,35 milhões, o que dá 6 bi. Eles colocam aqui o investimento da CEMIG-D, né? Distribuição, que teve um investimento de 979 milhões, quase 1 bi. Então eles colocavam aqui programa Mais Energia, construção de 650 km de rede de distribuição, aumento da capacidade instalada. Então você vê aqui que a CEMIG consegue investir muito bem, faz isso muito bem também, o que é mais um ponto pro critério qualitativo da empresa. Aqui é onde nós conseguimos ver o que eles colhem de frutos, né, com relação a isso. Então, desde 2018 até 2024, eles cresceram em basicamente todas as suas linhas, de 404 subestações para 479, de quilômetros de linha de 19.156 para 248, de 551 de redistribuição para 547. Aqui teve um decréscimo, né, porém faz parte. Capacidade de transformação teve um aumento, rede trifásica também, e aqui conseguiram mais municípios, né?
Isso também sempre colocando no critério qualitativo, então é uma empresa que está crescendo bem, a passos de tartaruga talvez, mas é uma empresa de energia elétrica que cresce, que entrega proventos, entrega lucro, então isso é primoroso e eles planejam aqui até 2028 terem esses números aqui, o que seria algo muito bom, porque basicamente a gente teria aqui um acréscimo de cerca de 20%, e se isso tudo virar lucro líquido, mantendo a margem dela, pode ter um acréscimo muito significativo com relação aos dividendos. Na comparação aqui com outras empresas no site do Investidor 10, eu coloquei aqui alguns pares, claro que tem empresas aqui que não são comparáveis, né? Porém tem CEMIG, Copel, temos CPFL, temos Equatorial, Energisa, CDI e o IPCA. É muito difícil bater. Então vamos ver como que performaram aqui. A CEMIG foi uma das que melhor performou, se não a melhor que performou, no quadro aqui de 5 anos, né? Sempre vendo aqui nesse lapso temporal. Então ela entregou aqui um crescimento muito significativo com relação aos seus pares. Claro que a questão do tempo vai demandar muito a partir de qual período que você vai analisar, porém é uma ação que trouxe retorno aos acionistas. Em 5 anos ali você mais que triplicou, quase quadruplicou o capital investido. Com relação aos dividendos da empresa, você consegue ver que ela dá uma oscilada, porém de 2017 para cá, ela basicamente só cresceu ali os seus dividendos. Então você vê aqui que em 2015 ela pagava uma quantia muito boa, teve um ciclo de investimentos aqui, caiu para 2017 e depois fez mais uma pernada de alta com relação ao aumento dos dividendos. Aqui sempre a gente tem que lembrar pelo efeito não recorrente de 24, né, que faz parte, não tem jeito, isso é bom para o acionista, porém se a gente traçar uma linha interessante aqui, 2021 teve um bom dividendo, 22 também, 23 também, então é uma empresa que consegue entregar bons dividendos crescentes ao longo do tempo, com uma média de 10,20%. E hoje o meu cenário para a CEMIG é que ela consiga entregar na média, na cotação de hoje, um dividend yield perto de 7, 7,5% com relação às projeções de lucro que os analistas projetam para ela. Um lado muito bom também da CEMIG, para quem gosta de recorrência no pagamento dos proventos, é que ela paga muitas vezes ao ano. Ela tem 5 anúncios de proventos ao ano, aqui na verdade tem até mais porque não pegou o resto, então eles têm muitos anúncios de proventos e eles pagam ali também com bastante regularidade. Eu particularmente não ligo muito para isso de demorar de pagar dividendo, para mim é algo que faz parte do jogo, mas tem pessoas que não gostam que anuncie e já paga. Para mim isso é indiferente, né? Eu acho que a empresa, se ela se propôs a pagar, ela vai pagar. Mas esse é um lado bom também, vários anúncios por ano, com Datacom e data de pagamento. Então você consegue ver sempre uma quantia de dinheiro caindo na sua conta por meio dos proventos que você consegue reinvestir e fazer a sua bola de neve. Partindo agora para análise gráfica, a gente consegue ver que a CEMIG ela trabalha numa linha muito interessante nessa métrica aqui, nos preços atuais, nessa métrica aqui de R$13 até R$14,96. Hoje um preço que eu considero comprar ela, lembrando que isso não é como recomendação de investimento, seria por volta dessa casa aqui, mais ou menos de 13,10, 13,15. Por quê? Porque foi um fundo anterior, ó. Aqui foi um fundo anterior que foi maior que esse último fundo aqui. Então, se ela voltar para essa métrica aqui, pode vir a ser região de resistência, né? Nesse preço aqui. Então, esse preço aqui seria o preço interessante para mim, que eu compraria, a CEMIG que eu sentiria confortável. Eu particularmente ainda não tenho ela em carteira. Acho que quem comprou nesses preços aqui de 2020, 2021 conseguiu ótimos preços, porque basicamente já teve mais que pago o seu investimento na forma de dividendos. Porém eu não tenho, eu tenho outras empresas que eu considero melhor no sentido qualitativo e por isso eu acabo não optando pela CEMIG. Claro que tudo tem um preço, então se ela voltar a bater aqui nessas regiões e as empresas que eu tenho não caírem também, com certeza eu vou olhar para ela. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, peço que você deixe seu like e se possível um favorito, assistam os últimos vídeos, estão muito bons, e é isso. Um abraço a todos e até mais.